O governo americano de olho no que está acontecendo, a embaixada americana se pronunciando, dizendo que está vendo tudo isso e que está atenta. O que pode acontecer? Talvez Magnitsky para outros ministros, para algum outro político brasileiro, enfim. A coisa ainda está esquentando e longe de desescalar. É um fetiche assim que o Lula tem agora com a moeda dos BRICS. Não vai acontecer, nem a China quer uma moeda de BRICS. É por este motivo que quase todos os bancos centrais não perceberam o enorme combustível inflacionário que eles estavam jogando nas economias mundiais ali na pandemia, e por isso a inflação é transitória, passageiro, não vai acontecer nada, e bum, maior inflação em 40 anos. Começando mais um Responde as perguntas que vocês nos enviaram na quinta-feira, dia 7 de agosto. Como sempre, meu muito obrigado, foram várias. E aquele recado importante para quem já está no canal assistindo há algum tempo e ainda não se inscreveu, verifique aqui embaixo se você não está inscrito, se inscreva, ative notificações e se gostar deste conteúdo também compartilhe, dê o joinha, tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais a nossa mensagem. Pois uma semana bastante movimentada, aliás, dias movimentados no Brasil, no mundo também, muita notícia, as tarifas globais finalmente valendo para todos os países, não apenas o Brasil. Ainda há negociações em curso, ameaças de mais tarifas, enfim, a gente fez um vídeo sobre isso, vou até colocar aqui em cima, mas muita coisa se desenrolando, muito ruído, muita fumaça, é até difícil extrair sinal de tudo o que está acontecendo, mas é o nosso desafio para a gente se situar e entender como a economia vai impactar o nosso dinheiro, a política impacta a economia, os investimentos também, e é isso que a gente tenta fazer por aqui. Primeira pergunta, ó, mesmo com a entrada das tarifas em vigor, o governo continua insistindo no velho discurso de ganho político na crise. Apesar disso, ainda podemos ter esperança que esse impasse possa ser resolvido no curto prazo ou Brasília não está disposta a negociar? Neste momento, ainda vemos a escalada desta crise diplomática, até porque internamente no Brasil, a confusão continua. Tivemos no começo da semana passada, na segunda-feira, aquelas revelações bombásticas sobre como várias prisões preventivas foram realizadas pelo Supremo no caso do 8 de janeiro. Não vou entrar a fundo neste assunto porque não é o foco aqui. E no mesmo dia, a prisão domiciliar do Bolsonaro também decretada pelo ministro. E o governo americano de olho no que está acontecendo, a embaixada americana se pronunciando, dizendo que está vendo tudo isso e que está atenta. Então, o que pode acontecer? Talvez Magnitsky para outros ministros, para algum outro político brasileiro, enfim. A coisa ainda está esquentando e longe de desescalar. Por outro lado, o governo sim está insistindo, especialmente na figura do Lula, embora haja negociações, segundo o Geraldo Alckmin, está havendo negociações pelas delegações brasileiras e americanas. Não temos tantos detalhes, o quanto de negociação e interlocução que está ocorrendo, mas em tese está. Só que no discurso, nas declarações públicas, o Lula continua se alimentando dessa crise. Teve um discurso recente, um evento do PT, e que ele também discursou, estava vestido de vermelho, e mais uma vez ele falando sobre a questão do dólar, que a gente não precisa negociar com a moeda americana, aquilo... Não tem nenhum upside, não tem nenhum ganho para o Brasil ele ficar falando isso, a não ser ele se alinhar politicamente com BRICS, Rússia, China, Índia. Já vou falar mais sobre isso, que eu tenho uma pergunta importante. Mas na prática, é só para o Brasil levar a porrada e ser retaliado, porque a gente não tem nada a ganhar com esta retórica anti-Estados Unidos, anti-imperialista, anti-dólar. Por mais que a questão do dólar eu concorde com ele, quem me conhece aqui do canal sabe que eu sempre defendi moeda livre e livre concorrência e não dependência da moeda americana. Mas enfim, quer se desvencilhar do dólar? Faça-o na prática, mas não precise ficar aí bradando aos quatro ventos, não tem porquê. Mais uma coisa que ele também comentou, que achava que ainda não era o momento de telefonar para o Trump, que em algum momento chegaria essa hora. Acho então que não estamos tão próximos de resolver este impasse. E aqui a pergunta relacionada. Ó. E a Índia se aproximando cada vez mais da Rússia e se afastando dos Estados Unidos. Tendência? Importante questão. Isso impacta demais aí o que está acontecendo no mundo, geopolítica, economia, mercados. Qual foi a notícia muito importante desta semana? Eu trouxe no vídeo anterior, do tarifaço, que a Índia sofreu uma tarifa adicional de 25% por estar comprando ainda petróleo da Rússia e ser o principal importador de petróleo de Vladimir Putin. Houve essa sobretaxa
E aí houve a primeira decisão da Índia também divulgada, que não vai comprar alguns armamentos que estava encomendando dos Estados Unidos. E depois uma declaração também que foi oficial do Narendra Modi, que é o premier da Índia, dizendo que tinha conversado com o Putin e que a Rússia e a Índia precisam seguir fortalecendo esta relação estratégica e que o Putin deve visitar a Índia logo mais neste ano. Até aqui eu coloco, tive uma conversa muito boa e detalhada com meu amigo o presidente Putin. Agradeci-lhe por partilhar os últimos desenvolvimentos na Ucrânia. Analisamos também os progressos da nossa agenda bilateral e reafirmamos o nosso compromisso de aprofundar ainda mais a parceria estratégica especial e privilegiada Índia-Rússia. Estou ansioso para receber o presidente Putin na Índia ainda este ano e ainda marcou o perfil aqui oficial do Kremlin. Por que essa é uma notícia importante e que tem até relevância para a postura atual do Lula? Porque a Índia está dobrando a aposta também, peitando o Trump e as ameaças e as tarifas adicionais. Só que ao contrário do Brasil, a Índia é uma potência nuclear também. Tem armas nucleares e cada vez mais próxima da Rússia, algo que eu diria que para o grupo do BRICS e para o Brasil e para o Lula com a sua retórica agora beligerante contra os Estados Unidos, até beneficia essa postura, deixa ele ainda mais confortável em seguir com esse discurso. Então, é importante seguir esses desenvolvimentos aí, como essa questão diplomática Estados Unidos e Índia vai se desenrolar. Você saberia dizer se o cálculo do PIB argentino é feito de maneira diversa em relação ao brasileiro? Os dados de lá me parecem sempre ligados ao extremo, ou caem ou sobem 10%, enquanto que no Brasil vemos números com desvio padrão menor. É cálculo ou são diferenças estruturais entre ambas as economias? São diferenças estruturais neste momento da história, porque a Argentina passa por um programa de estabilização e depois da forte desvalorização do peso oficial, que já tinha desvalorizado no mercado, então o câmbio era artificial, aquela taxa oficial de 400 pesos por dólar. Quando Milei assumiu o governo em dezembro de 2023, ele desvalorizou o câmbio oficial, e também liberou os preços estavam represados, havia muito controle, jogou uma forte inflação nos primeiros meses. Depois, com um forte controle de gastos fiscal, também ajudou a provocar uma recessão profunda nos primeiros meses, no primeiro semestre, certamente, de 2024. E depois vem a recuperação, então houve uma inflação alta, uma queda de atividade econômica profunda, depois uma recuperação intensa. Foram extremos por conta deste momento, deste ajuste macroeconômico. É mais por isso. Depois que passar este momento de ajuste, de estabilização, aí não deveremos ver tantas oscilações, seja em PIB, seja em nível de inflação também, né? Trump impõe tarifas unilateralmente, renegocia e depois, sob um novo argumento, muda novamente muito rapidamente. Isso não trará um desgaste enorme na confiança para quem faz comércio com os Estados Unidos e essas empresas talvez vão buscar um rearranjo econômico que deverá prejudicar muito a economia americana? Eu concordo que já até médio a longo prazo, esta agenda do Trump e a política de tarifa, a guerra comercial, reduzir o déficit comercial americano, e da forma como ele executa ela, com muita fanfarra, de forma que surpreende a todos, então de forma inesperada. Claro que traz mais desconfiança, ou deixa muitos parceiros inquietos e sem ter a tranquilidade e o conforto de seguir comercializando e dependendo dos Estados Unidos como antes talvez dependessem. Por exemplo, no Brasil temos agora a indústria de pescados que certamente vai precisar desenvolver outros parceiros que não sejam tão erráticos e que agora é difícil de depender. Essa é a verdade. Então, para mim, em longo prazo, a política do Trump também acaba minando, sim, a economia americana. Por isso, sempre sou crítico com relação à política de tarifas do Trump. Quais empresas para investir na tese de jackups? Jackups são as plataformas de perfuração de petróleo. Tenho pesquisado bastante. Borr seria uma boa opção. Borr é a Borr Drilling, e que é uma das boas empresas. Eu ainda estou me aprofundando mais na tese,
Comprei um pouquinho justamente dessa empresa, a Bor, para mim é uma aposta interessante. Ela caiu bastante até no último ano, e do all-time high, então tá bem abaixo. Um pouco mais de $2, chegou a valer cerca de $50. Mas enfim, tô no começo dessa tese, ainda sem a profundidade que eu tinha na tese de urânio, que eu estou zerando ao longo das semanas. A NASA anunciou a descoberta de um asteroide com uma quantidade de ouro avaliada em 700 quintilhões de dólares. Seria uma esperança para toda a população global ficar bilionária, como mencionam algumas manchetes, ou seria o fim do ouro como reserva de valor? Essa é aquelas hipóteses, possibilidades de se descobrir ouro fora da Terra, em meteoros, por exemplo, um asteroide, e que, dependendo da quantidade que haja nesse asteroide, isso inundar e multiplicar a oferta de ouro na Terra. Primeiro, hoje não é economicamente viável conseguir minerar, extrair esse ouro deste asteroide ou de qualquer outro lugar no espaço. Mas se isso fosse possível, extrair essa quantidade, certamente isso desvalorizaria o ouro. Dependendo da rapidez com que se extraísse essa quantidade, significa maior oferta de ouro na Terra, portanto ouro mais abundante, menos escasso do que era, e o preço do ouro tende a cair. Então esses 700 quintilhões é simplesmente fazendo uma conta do tipo, qual é a quantidade de ouro que tem nesse asteroide? X. Pô, multiplicando essa quantidade pelo preço do ouro, daria 700 quintilhões. Pô, mas se tem justamente essa quantidade, o preço do ouro cairia muito. Se simplesmente dobrássemos, triplicássemos a quantidade de ouro hoje disponível na Terra, o preço do ouro cairia bastante. Então, mas são contas interessantes. Tão cedo não veremos isso, e é por este motivo, inclusive, que o Bitcoin é considerado um ativo mais escasso, até mesmo que o ouro, porque não importa a potência dos computadores quânticos, não há como burlar a regra de 21 milhões de unidades. Então, o Bitcoin é um ativo mais escasso do que o ouro. Você acredita que o tarifaço impondo redução das exportações e possível piora da inflação poderá haver pressão no Banco Central e forçar a eventual retomada de elevação da curva de juros? Primeiro, um dos efeitos possíveis do tarifaço é aqueles produtos que em D0 não consigam encontrar destinos de exportação para reorientar essa produção, possivelmente possam ser vendidos no mercado doméstico, ajuda a aumentar a oferta interna, o que pode até diminuir a inflação, pode resultar em redução de preços no mercado doméstico. A ponto de impactar a inflação do país, ainda é incerto, mas não vejo o tarifaço sendo um problema para o Banco Central. Não acho que é aí que está o problema, mas a dinâmica da inflação eu acho que é até mais interna, nosso fiscal, e não tanto o tarifaço do Trump neste momento. Pô, mas os juros já estão em 15% ao ano, a expectativa agora é de manutenção. Eu diria que é preciso uma deterioração muito séria para subir ainda mais a taxa de juros. Eu sei que eu já falei isso no passado, mas sim, o Banco Central tem sido extremamente conservador e por isso mantém os juros nesses patamares e sem nenhuma perspectiva de corte. Aumento seria necessário uma piora considerável na minha avaliação. Portanto, não vejo Selic mudando seu patamar no curto prazo. Por que a criação de reservas governamentais é bom para o Bitcoin? Boa pergunta, e deixa eu aproveitar para divulgar, porque no dia 20 de agosto, segundo as informações que foram já anunciadas, haverá uma audiência pública para debater este tema, reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Inclusive estará lá presente o Diego Collin da Melius, então muito bacana. Diego, boa sorte. Represente bem a comunidade de bitcoinheiros do Brasil. E para mim qualquer iniciativa que vá no sentido de aumentar a adoção do Bitcoin no Brasil, no mundo, de trazer mais conhecimento sobre esse ativo, sobre essa tecnologia, tudo que ajude a divulgar e educar sobre o Bitcoin, para mim é positivo. E do ponto de vista de um país, uma nação, é melhor ter Bitcoin como reserva do que ter dólares, euros
ou até mesmo ouro. Sim, pode ser mais volátil, sem dúvida, mas pensando numa reserva que costuma ficar por anos ou décadas ali disponível, eu prefiro que o país compre Bitcoin do que compre apenas dólares. Então, para mim é uma ótima iniciativa para qualquer governo, mas em especial para o próprio Bitcoin. Como você vê a teoria dos ciclos do Bitcoin? Com a última queda de dominância, você está considerando alocação em altos, seriam as altcoins, outras moedas? E no geral, leva em conta essa teoria na sua alocação? Não, não levo em conta, não tenho praticamente nada de altcoins. A minha única alocação em alts é por meio do ETF Hash 11 da Hashdex, que é um índice de criptos, tem Bitcoin, tem Ethereum, tem outras, basta entrar no site lá para verificar, e é por lá que eu tenho uma exposição indireta a outras criptos além do Bitcoin, que para mim é irreplicável, está separado, distante, único, diferenciado de todas as demais. Mas não considero esses ciclos, porque eu não faço trade, não busco ficar realizando, eu quero seguir acumulando mais bitcoins e não seguir vendendo ou recalibrando a carteira. Eu não penso assim. Para mim é uma posição estrutural. Se houver alguma queda de preço, alguma oportunidade, o que eu vou pensar talvez é comprar mais, realocar a carteira nesse sentido, mas com relação a altos, não faço isso. É quase unânime que a melhor forma de ter Bitcoin é autocustódia. Porém, com os riscos de manter BTC numa exchange, você acredita que é válida a compra em ETF como o IBIT? Para quem está iniciando ou não quer fazer autocustódia no momento, estratégia semelhante pode ser aplicada para o ouro como o ETF IAL. Tem o ETF GLD também, no Brasil tem o Gold 11, e até tenho o Gold 11 na minha carteira, mas é diferente a relação do ETF de ouro e ETF de Bitcoin, porque ter Bitcoin físico ou custodiar o próprio Bitcoin digital é muito mais simples do que custodiar o ouro físico. E esses ETFs, até o que me consta, não é possível sacar esses ETFs em espécie. Mas se for possível, certamente é muito trabalhoso, como era aqui no Brasil, quando ainda tinha... O pessoal nem se lembra mais, mas faz pouco tempo que acabaram os contratos de ouro na B3. Era o OZ1D, OZ2, OZ3D. O OZ1D era uma barra de 250 gramas de ouro. E você podia sacar este contrato indo numa agência do Banco do Brasil, na Paulista, para retirar esta barra física. Cara, um tremendo trabalho. Depois, olha a segurança, a logística, guardar em casa, onde você quiser. Bem mais complicado. No caso do Bitcoin é muito mais fácil ter a autocustódia. Ainda assim tem gente que não quer assumir essa responsabilidade, por mais que eu recomende esta forma, prefere deixar numa exchange. Pode deixar, especialmente, preferivelmente uma de confiança segura como a Coinbase, que é a nossa parceira aqui do canal, parceira da Liberta Investimentos. Então até vou deixar aqui já o código QR na tela e link na descrição do vídeo para quem quiser conhecer a Coinbase, comprar e vender Bitcoin e demais criptomoedas, então conheçam a Coinbase. O ETF também é uma forma muito simples, mas aí você está negociando diretamente na Bolsa Brasileira. Hoje tem trocentos ETFs. A diferença é que o ETF ele tem ali uma taxinha de administração. Você ter o Bitcoin direto na Coinbase, por exemplo, não tem taxa de administração, não tem taxa de custódia. No ETF tem, é pequeno, 25 pontos base, 50, tem que verificar de cada ETF, mas há um custo para ter essa exposição, mas que você também não precisa ter a responsa de autocustódia. Mas aprenda, é bom aprender, eu acho que essa é uma tarefa importante e um ato de soberania e responsabilidade individual. Guardar o próprio ativo, o próprio patrimônio. E com o Bitcoin, isto é possível por desenho. Então, aprenda como fazer. Inclusive, a gente tem no nosso, quem quiser aprofundar mais isso, no Follow the Money, nosso aplicativo de finanças, economia, mercados e investimentos. Lá tem muito mais conteúdo com muito detalhe, inclusive cursos de macroeconomia, o ciclo de mercado e o curso também sobre Bitcoin e futuro financeiro, e lá a gente ensina muito bem como funcionam as carteiras em hardware ou carteiras offline. Muito bem, tá aqui o link na descrição do vídeo e código QR também na tela. Qual a sua opinião sobre CryptoJude? Nada fora do esperado. Assim como já existe o sistema para bloqueio de contas no sistema bancário, que é o Sysbajude, acho que é o nome do sistema entre Bacen e o Judiciário, agora estão criando então o CryptoJude para que o Judiciário possa bloquear contas de indivíduos em corretoras também, assim como o Judiciário já pode bloquear outros bens. Então, em casos em que o Judiciário
tem essa possibilidade ou está bloqueando bens, agora isso será facilitado por meio de corretoras também. Nada fora do esperado. Era mera questão de tempo para isso acontecer. Sei que tem muitas coisas bombásticas no ar, mas na sua opinião, quais as chances da MicroStrategy ir para o SP500 neste ano? Para quem não sabe, a MicroStrategy é agora Strategy, né? O símbolo da empresa é MSTR ainda. A empresa do Michael Saylor, já fiz muitos vídeos sobre o assunto, e de fato, a empresa ganhou tamanha relevância, valor de mercado enorme, mais de 100 bi de dólares, e ela já foi incluída no Nasdaq 100, tá no índice Nasdaq, mas não foi ainda no SP500. Até porque há alguns critérios importantes, como por exemplo, ter lucratividade nos últimos 4 trimestres, que ainda não é o caso da Strategy, até pela própria forma de contabilização do Bitcoin que mudou a partir de dezembro do ano passado, que antes não era possível registrar o ganho não realizado do Bitcoin, agora foi possível, tanto é que o último trimestre da Strategy foi uma valorização brutal, um dos maiores lucros trimestrais das empresas americanas por conta da valorização do Bitcoin, que foi registrada no resultado. Antes não era assim, talvez mais para o ano que vem, esse ano talvez ainda não. Mas também há uma discricionariedade para a inclusão de empresas no índice, não é apenas lucratividade, então há uma descrição adicional. Acho que ainda não é o momento, mas diria que está chegando perto de ela ser incluída no SP500. Por que o dólar não está valorizando frente ao real, mesmo com tarifas de 50% e toda a animosidade política? É uma ótima pergunta e eu diria que tem alguns motivos. Eu vou até colocar aqui na tela, vamos lá aqui, ó, um monte de aba aqui aberta. Vamos lá aqui, nosso querido dólar, taxa de câmbio aqui, o USD-BRL. Olha só, com tudo que está acontecendo, verdade, no último ano, chegou a tocar ali em 5,40, agora está próximo, 5,42. Algumas explicações. O próprio índice dólar tem caído, então o dólar no mundo tem se enfraquecido, e claro que acaba se enfraquecendo em relação ao real. Este ruído político, essa instabilidade, a crise diplomática Brasil e Estados Unidos não tem sido suficiente para deixar os investidores ainda preocupados com a nossa moeda, com a nossa economia. O fiscal está dentro de algum controle momentâneo, ou menos, ou melhor, menos pior do que poderia estar. O governo está postergando algumas despesas, o resultado primário nos últimos 12 meses até está levemente positivo, e além disso, o carrego. A Selic está em 15% ainda, aumentou na outra reunião, agora foi mantido, a taxa foi mantida, e mais ainda temos a taxa americana com 4,5% e com tendência de queda. Agora a última leitura é que a taxa americana possa cair 25 pontos base na reunião de setembro. Então, há cada vez mais pressão para isso, não apenas do Trump, mas até pressão dos próprios indicadores que mostram alguma fraqueza na economia americana. O mercado laboral não está tão forte quanto se imaginava. As revisões que aconteceram, até aproveito para fazer um parênteses sobre isso que eu não tinha falado ainda. As revisões que aconteceram nos dados de criação de emprego nos Estados Unidos é surreal. Sim, a agência que publica as estatísticas, que é o BLS, o Bureau of Labor Statistics, então o Escritório de Estatísticas de Emprego, de Trabalho, faz revisões anuais, as oficiais, mas com uma defasagem de 2, 3 meses, também revisa os meses anteriores. E a revisão que aconteceu agora, na última divulgação dos meses anteriores, onde, enquanto havia um ganho de, basicamente, em 2 meses, foi abril e maio, se eu não estou enganado, ganho de mais de 200 mil vagas, praticamente zerou. Cara, isso é um erro crasso. E é claro que o Trump já aproveitou para despedir a chefe do departamento, ainda não tem um novo indicado, gerou mais uma polêmica aí para o seu governo, mas sim, que tem coisa errada no cálculo, na compilação dos dados, no processo todo, muita coisa tem que melhorar. Mas o que esses indicadores, o que esses dados acabaram revelando é que talvez sim a economia esteja fraquejando mais, a inflação não está mais tão preocupante como esteve em 2022, 2023, portanto, há fundamentos para uma queda de juros, considerando que o restante do mundo desenvolvido todo está reduzindo taxa de juros. Então é possível que tenhamos mais taxa de juros, e comparando com a nossa Selic, o carrego muito positivo ajuda
a fortalecer o real ou trazer mais capital aqui, ajudar a nossa taxa de câmbio a se valorizar e não o contrário, como seria esperado depois de tanta crise política aqui, né? Vamos lá, investiu alguma coisa na Strategy, MSTR, ou prefere só BTC? Para não dizer que eu não investi na MSTR, tenho alguma... tem interesse sim, ainda não investi, mas tem interesse nessa tese, mas o que eu investi sim foram nos instrumentos de ações preferenciais que funcionam como renda fixa em dólares, ou rendimento em dólares, instrumentos de renda em dólares atrelados ou lastreados em Bitcoin. Eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre o assunto. Foram 4 instrumentos que o Saylor lançou nos últimos meses: Strike, Strife, Stride e Stretch, STRK, STRF, STRD e STRC. Eu tenho o Strife, que é uma dívida perpétua com um cupom que na época que eu comprei pagava cerca de 10%, agora que o papel subiu muito, está pagando o juro efetivo um pouco menos. E o Stretch, que é para dar um dividendo mensal, com uma renda fixa mensal, na ordem de 9% em dólares. Então esses dois instrumentos, sim, eu estou investindo. Você acha que o Mercosul deveria ser aprimorado ou extinto? Se não for aprimorado, pode ser extinto, mas eu acho que há espaço para melhorar bastante. Mais liberdade de fronteiras, por exemplo. Quem vai do Brasil para o Uruguai, para a Argentina, assim, ainda assim você tem que fazer imigração, tem que fazer fronteira. Pô, não precisa. Você vai para a União Europeia, você sai da França para a Espanha, não tem que mostrar passaporte para ninguém. Então é preciso mais liberdade de movimentação de pessoas, mais liberdade também então, de movimentação de mercadorias, mais livre comércio, mais liberdade geral. Então tem muito para ser aprimorado, mas agora com governos tão divergentes em termos de visão de mundo, visão econômica, ideologia, Milei, Lula, cara, agora no Uruguai saiu o Lacalle Pou, veio outro, mais à esquerda, enfim. Mas poderia ser melhorado. Powell novamente atrasado atrás da curva, assim como exatamente um ano atrás. É possível, o que eu acabei de explicar, e por isso as queixas do Trump, claro que ele é muito mais com essa visão de, pô, juro tem que estimular a economia, o Powell tá nos ferrando, assim como o Lula falava aqui também do Roberto Campos Neto, mas enfim, acho que o Powell está atrás da curva. Melhores opções para emigrar caso o Lula vença em 2026. Mais liberdade econômica e qualidade de vida. Tem tantas opções e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, vai ser bem interessante. Então aguarda, mas já deixei aqui o gostinho de quero mais no ar, então fiquem ligados que logo teremos o conteúdo sobre isso. E se o BRICS resolvesse usar Bitcoin em suas negociações? Lula propôs uma nova moeda? Pois é o que eu sempre falo, até aquela... Essa é um fetiche assim que o Lula tem agora com a moeda dos BRICS. Não vai acontecer. Nem a China quer uma moeda de BRICS. Se a China quer uma coisa, é internacionalizar a sua moeda e não criar uma nova moeda lastreada nas moedas do BRICS. O próprio Paulo Guedes também tinha aquele fetiche a moeda da América Latina. Pra quê? Moeda única da América Latina, sem sentido nenhum. E se o BRICS resolvesse usar o Bitcoin, ótimo, e certamente já estão usando alguma moeda digital ou alguma stablecoin, ou até mesmo o Bitcoin entre Rússia e os demais países por necessidade, podem ter certeza disso. Assim como eles encarteiram muito ouro como ativo diversificado e protegido do dólar, blindado do dólar, ou que não sofre nenhuma influência política dos Estados Unidos, certamente farão assim com o Bitcoin. Então, se adotassem o Bitcoin, excelente. Em algum momento vão adotar, se é que já não estão adotando. Se é o Bacen que gera inflação criando dinheiro, por que ele reage à inflação com a taxa Selic? Excelente pergunta, e aqui até uma questão mais profunda de teoria econômica, e é um dos problemas fundamentais da ciência econômica que hoje embasa a maior parte dos bancos centrais. É por não olhar a oferta monetária, a quantidade de dinheiro em circulação e quase que subestimar ou ignorar por completo este lado da equação monetária, a oferta de dinheiro. É por este motivo que quase todos os bancos centrais não perceberam o enorme combustível inflacionário que eles estavam jogando nas economias mundiais ali na pandemia, e por isso a inflação é transitória, passageiro, não vai acontecer nada, e bum, maior inflação em 40 anos. E como eles
não entendem que a oferta de dinheiro importa e muito, e como durante 20 e poucos anos, ali da década de 90 até os anos 2000 e alguma coisa, 2010, até a grande crise, talvez um pouco depois, e como apenas a taxa de juros foi suficiente para controlar a inflação, eles foram influenciados por este aparente sucesso, se deixaram levar por por essa teoria aparentemente correta de que basta ter uma meta de inflação e manipular a taxa de juros que a gente consegue controlar o valor do dinheiro, e se esqueceram que a quantidade de dinheiro também importa e muito. Então, fundamentalmente, é um problema de teoria que está embasando os bancos centrais. Isso não é apenas o problema do Banco Central brasileiro, é também no Fed, no Banco Central Europeu, no Banco da Inglaterra, no Banco Suíço, enfim, em praticamente todos. Pouquíssimos banqueiros centrais perceberam a enorme ameaça inflacionária depois da pandemia e bastava acompanhar os agregados monetários para perceber, opa, aqui tem um problema gigantesco em formação. Veremos as moedas se desvalorizando, veremos os preços subindo, que são os sintomas. Os preços das mercadorias subindo são o sintoma do dinheiro se desvalorizando. São o sintoma do dinheiro valendo cada vez menos, ou o sintoma de que o preço do dinheiro está caindo. Espero que eu tenha respondido. Como pode haver tantas pessoas inteligentes que ainda não investem em cripto? Eu diria que é por preconceito, é por falta de tempo, é por medo de errar individualmente, medo reputacional, de carreira. É por N fatores, porque as pessoas inteligentes que entraram a fundo para estudar, no mínimo saíram mais convencidas de que, opa, tem algo de valor aqui, talvez não seja o melhor investimento, mas tem algo de valioso aqui. Mas é preciso ter humildade para estudar o Bitcoin. Trump querendo baixar os juros a fórceps, cadê as críticas? Eu sempre critico tudo. Para mim, eu já começo dizendo que para mim não precisava nem ter Banco Central. Entendo o Banco Central, melhor que ele seja o mais blindado das interferências políticas quanto for possível. Seja no Brasil com Lula, com Bolsonaro, com Paulo Guedes, ou lá fora com Biden, com Trump, com Obama, não importa. E eu já cansei de criticar o Trump por conta disso, mas eu não vou ficar aqui todo santo dia criticando ele, que é, para mim, quem acompanha já o canal sabe que é uma crítica. Querer interferir politicamente no Banco Central não é inteligente e é ruim para a autoridade monetária, para executar política monetária e tudo mais. Ah, então estou defendendo o Banco Central? Não, não estou defendendo o Banco Central. Mas enquanto ele existe, é melhor que ele seja mais independente da política o quanto for possível. Quais prováveis próximos capítulos da situação Trump e Moraes? Boa pergunta. Não sei, mas está escalando. Por que se formam bolhas nos preços com tantas métricas de precificação? Se formam bolhas porque muitas vezes se criam narrativas justificativas para um preço excessivo, é a inovação tecnológica, é a nova era, é qualquer que for a explicação. Muitas vezes a própria liquidez jorrando na economia ajuda a inflar essas bolhas, então o crédito bancário também, a alavancagem, a psicologia humana, que muitos são leigos e não acompanham as métricas de precificação, as métricas de valoração, de valuation, e simplesmente vão no efeito manada, na onda, pô, meu vizinho tá ganhando dinheiro, meu primo tá ganhando dinheiro, também quero ganhar, o ativo tá subindo, agora que eu vou entrar. Então vai com medo de perder o bonde, sem fazer uma análise mais fundamentada, rigorosa. Então tem N fatores. E não é algo, é impressionante que parece que os humanos não aprendem, e é verdade, porque é da natureza humana, faz parte da nossa psicologia. É natural ocorrerem bolhas de tempos em tempos. Isso pode ocorrer com ações de tecnologia, com NFTs, com criptos, com Bitcoin, com casas, com imóveis, pode acontecer com tulipas, como foi lá na Holanda do século XVII, enfim, com N ativos. Aproveitando,
Temos nossa trilogia, foi muito bacana. A trilogia de bolhas financeiras históricas, ela está no nosso aplicativo Follow the Money. São 3 documentários cinematográficos muito, muito bacanas sobre a bolha da mania das tulipas na Holanda, depois o esquema de John Law, que é a bolha do Mississippi, em Paris, e logo depois a bolha da Companhia do Mar do Sul, que aconteceu em Londres. Tudo isso num espaço ali de 100 anos. Século XVII e século XVIII. Tá muito bacana, então acesse o nosso aplicativo e com isso eu encerro mais um O Responde. Espero que tenham gostado. Espero que tenham lavado as louças. Desfrutem deste domingo com suas famílias, com seus amigos. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Então tá, valeu, obrigado e até o nosso próximo vídeo. Compartilhe também aqui e se inscreva no canal. Valeu, obrigado.